Próxima questão. Então, também de campos novos, o conhecimento sobre as lesões bucais que causam alteração de coloração do tecido é fundamental para o cirurgião dentista. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma lesão de coloração branca. E eu sempre falo para os alunos a respeito de saber nomenclatura. Se fala branco, tem que ter alguma coisa leuco, geralmente. Leuco é indicativo de uma coloração branca. Então só com isso a gente já praticamente mata essa questão. Bem tranquilo, que a resposta é simples, leucoplasia. Então, a questão bem tranquila, uma questão bem simples, mas não é só isso que você deve estudar. Você deve estudar todas as outras alternativas e saber os fatores etiológicos, os fatores mais importantes de cada uma das lesões que eu vou explicar agora a respeito dessas lesões. Leucoplasia, leuco branco, plasia, formação é uma formação branca. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essas placas brancas elas têm um potencial de malignização. É um potencial pequeno, segundo os últimos os estudos da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 2%. Então, de 100 casos de leucoplasia, apenas 2 casos vão sofrer transformação maligna, mas dentro das lesões cancerizáveis é a lesão mais prevalente ou mais incidente. Então, dessa forma, ela se torna bastante importante. Você deve lembrar que outras lesões cancerizáveis, uma delas é a eritroplasia, eritrovermelhoplasia formação. Essa eritroplasia tem um potencial de malignização muito maior do que as lesões de leucoplasia. Só que essas lesões de eritroplasia são lesões mais raras, menos frequentes. E muitas vezes essas lesões, inclusive de eritroplasia, já são lesões carcinomas espinocelulares invasivos. Então é difícil da gente diagnosticar lesões de eritroplasia, por sua vez, leucoplasia. São lesões muito comuns. A leucoplasia, segundo a definição da OMS, é uma placa branca não removível raspagem. Então esse é o primeiro detalhe importante. Por que isso é importante? Porque na hora que você vai examinar um paciente, o paciente tem uma placa branca, a primeira situação que você a primeira manobra semiotécnica que você vai fazer é, claro, vai visualizar e depois vai fazer o processo de raspagem. Saiu, muito provavelmente aquela placa branca se trata de uma candidíase pseudomembranosa, não é eritematosa. A pseudomembranosa, também chamada de sapinho, é um tipo de candidíase, uma das mais comuns, muito comuns em pacientes jovens, né, recém-nascidos e idosos, devido ao sistema imunológico. Nos casos dos pacientes recém-nascidos não estar maduro e dos idosos estar em declínio. Então, eritroplasia, leucoplasia é essa definição, segundo a Organização Mundial da Saúde, e não tem uma causa definida, com exceção de cigarro, por exemplo, ou radiação solar, no caso das leucoplasias em lábio inferior. Então, os casos de leucoplasia são lesões cancerizáveis, muito prevalentes e têm um potencial de malignização ao redor de 2%. A eritroplasia, por sua vez, é uma lesão também cancerizável com um maior potencial muito superior quando a gente compara com leucoplasia ou quelite actínica. E algumas vezes também a gente não está diante nem de uma eritroplasia, mas sim de lesões de carcinoma espinocelular que tem outros sinônimos, né? Carcinoma de células escamosas ou carcinoma epidermoide. Hemangioma. Hemangioma seria uma lesão em que a coloração vai ser arroxeada. Então a característica é esse conteúdo sanguinolento. Então é uma lesão que pode ser plana ou uma lesão nodular, em que esse conteúdo da lesão vai ser um conteúdo sanguinolento. Então não tem uma coloração esbranquiçada. Sarcoma de Kaposi também geralmente tem essa coloração mais arroxeada e é uma lesão fortemente associada ao HIV. Quando esses pacientes que têm HIV apresentam algum tipo de lesão, como o sarcoma de Kaposi ou uma candidíase pseudomembranosa ou uma leucoplasia pilosa, esses pacientes estão com uma imunodepressão importante, contagem de linfócito TCD4 baixo, e além dessa contagem baixa, geralmente vem acompanhada de uma carga viral alta. Isso indica uma imunodeficiência importante. Então essas lesões que aparecem fortemente associadas ao HIV são lesões que também mostram como que o sistema imunológico está. Geralmente o sistema imunológico está deprimido, com uma depressão bastante importante. E a candidíase eritematosa seria aquelas candidíases relacionadas principalmente com uma antibiótico terapia, por exemplo, prolongada. Pode desenvolver essa candidíase eritematosa, por exemplo, em dorso de língua, na região central, também antigamente chamada de glossite romboide mediana, e ela pode formar uma lesão beijada na região de palato, porque o dorso lingual está em constante contato com
a lesão de palato. Então, dessa forma, essas lesões podem formar uma lesão que a gente chama de candidíase eritematosa e lesão beijada, porque vai formar tanto a lesão em dorso lingual quanto também na região de palato, porque vai ficar encostado constantemente. Então essa foi a questão. Vamos mostrar um caso de leucoplasia. O que é importante fazer nos casos de leucoplasia? Fazer biópsia, a realização de uma cirurgia de biópsia, que nesse caso, pode ser excisional, ou geralmente quando as lesões são maiores você vai fazer uma biópsia incisional e vai escolher a área mais representativa se for uma lesão muito extensa. Se você puder, se for uma lesão pequena, é possível também fazer os casos de biópsia excisional, que remover toda a lesão. Claro que se houver áreas avermelhadas, é melhor escolher essas áreas avermelhadas e fazer uma biópsia incisional, porque nessas regiões pode ter a hipótese diagnóstica de um carcinoma. Então lembrando, qual a indicação de biópsia incisional? Casos em que há suspeita de malignidade e em casos também que a lesão é muito extensa. Os outros casos você pode já indicar diretamente a biópsia excisional. Então, nesse caso, poderia fazer uma biópsia excisional, remover toda a lesão com uma margem de segurança e acompanhar o caso. E aí dependeria esse acompanhamento, claro que é sempre importante, mas fazer um acompanhamento baseado no resultado anatomopatológico, porque o resultado dos casos de leucoplasia é muito importante, o resultado anatomopatológico, apesar de ser um resultado subjetivo, porque vai analisar graus de atipia ou graus de displasia. O que seria o graus de atipia ou graus de displasia? São alterações celulares ou teciduais que podem estar acontecendo no tecido epitelial rumo a uma lesão maligna. Então, quanto pior o grau de atipia ou pior o grau de displasia, mais próximo essa lesão está de uma lesão de um carcinoma espinocelular. Então, o que seria isso? A gente poderia fazer a gradação desses casos de leucoplasia em atipia ou displasia leve ou discreta, atipia ou displasia moderada, atipia ou displasia grave, ou inclusive carcinoma in situ, que seria aquelas lesões em que todo o epitelial está alterado, só que não há uma ruptura da membrana basal e as células do tecido epitelial não estão invadindo o tecido conjuntivo. Então essas são as diferentes fases rumo de uma célula não alterada, que seria um epitélio sem displasia ou sem atipia, até casos de carcinoma in situ, em que todo o epitélio está alterado, só falta esse rompimento da membrana basal para caracterizar um caso de carcinoma espinocelular invasivo. E esses casos são problemáticos porque a invasão do tecido conjuntivo vai possibilitar o quê? No tecido conjuntivo tem vasos linfáticos, vasos sanguíneos, e esses vasos podem ser penetrados pelas células que desgarram de um carcinoma, por exemplo, e isso pode promover metástases à distância. A mais comum das metástases acontece em linfonodos cervicais, mas pode acontecer à distância na região de pulmão, ossos, fígado, por exemplo, são órgãos que podem estar afetados ou pelos casos de metástase à distância. Então, mais um caso de leucoplasia, aqui uma leucoplasia praticamente em região de mucosa jugal, pegando metade dela, então seria difícil de fazer uma biópsia excisional, então teria que escolher áreas que provavelmente estejam mais avançadas, próximo a um carcinoma ou uma transformação, e aí nesse caso a gente escolheria áreas mais espessas. Se houvesse áreas avermelhadas, a gente escolheria as áreas mais avermelhadas, porque poderiam ser áreas mais próximas de uma lesão maligna. Então essa